Olá, crianças, tudo bem com vocês? Agora iremos iniciar as orientações da avaliação de aprendizagem em processo sugerido pelo governo do estado de São Paulo. Atenção, queridos alunos, peço a vocês que peguem um caderno, um lápis e uma borracha para anotar apenas as respostas corretas. Depois, marque nas atividades do arquivo, atividade com autonomia, língua portuguesa, que está na plataforma. Agora acompanhe a leitura comigo. Leia o texto e responda as questões 1, 2 e 3. Hans Christian Andersen, poeta e escritor dinamarquês. Hans Christian Andersen era filho de um sapateiro e sua família morava num único quarto. Apesar das dificuldades, ele aprendeu a ler desde muito cedo e adorava ouvir histórias. A infância pobre deu a Andersen a chance de conhecer os contrastes de sua sociedade, o que influenciou bastante as histórias infantis e adultas que viria a escrever. Em 1816, seu pai morreu e ele, com apenas 11 anos, precisou abandonar a escola, mas já demonstrava aptidão para o teatro e a literatura. Aos 14 anos, Andersen foi para Copenhague, onde conheceu o diretor do Teatro Real, Jonas Collin. Andersen trabalhou como ator e bailarino, além de escrever algumas peças. Em 1828, entrou na Universidade de Copenhague e já publicava diversos livros, mas só alcançou o reconhecimento internacional em 1835, quando lançou o romance O Improvisador. Apesar de ter escrito romances adultos, livros de poesia e relatos de viagens, foram os contos infantis que tornaram Hans Christian Andersen famoso. Até então, eram raros livros voltados especificamente para crianças. Em suas histórias, Andersen buscava sempre passar padrões de comportamento que deveriam ser adotados pela sociedade, mostrando inclusive os confrontos entre poderosos e desprotegidos, fortes e fracos. Ele buscava demonstrar que todos os homens deveriam ter direitos iguais. Entre 1835 e 1842, Andersen lançou 6 volumes de contos para criança e continuou escrevendo contos infantis até 1872, chegando à marca de 156 histórias. No final de 1872, ficou muito doente e permaneceu com a saúde abalada até 4 de agosto de 1875, quando faleceu em Copenhague. Agora vamos lá, pegue o caderno, o lápis e a borracha e anotem apenas as respostas corretas, para depois passar para a plataforma. Questão 1. Hans Christian Andersen alcançou o reconhecimento internacional em 1835, quando? Letra A. Trabalhou como ator e bailarino? Letra B. Lançou o romance Improvisador? Letra C. Conheceu os contrastes da sua sociedade? Ou letra D. Conheceu o diretor de teatro Jonas Collins? Questão 2. O texto lido trata da: letra A. Obra de Hans Christian Andersen? Letra B. Morte de Hans Christian Andersen? Letra C. Infância de Hans Christian Andersen? Ou letra D. Biografia de Hans Christian Andersen? Questão 3. A palavra ele em destaque no texto se refere ao: letra A. Romance ou improvisador? Letra B. Pai de Hans Christian Andersen? Letra C. Escritor Hans Christian Andersen? Ou letra D. Diretor de teatro real Jonas Collin? Voltem ao texto se necessário, leiam novamente e respondam apenas as alternativas corretas no caderno de vocês. Agora acompanhem a próxima leitura comigo. Com essa leitura vocês vão responder a questão 4. Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é autora de mais de 100 obras para crianças e jovens. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, no dia 24 de dezembro de 1941. Quando criança, não sonhava em ser escritora. Queria ser artista de cinema, mas achava mesmo que ia ser professora. Gostava de pintar e dedicou-se muitos anos a isso, fazendo vários cursos.
Também estudou letras e foi professor em colégios e faculdades. Em 1969, Ana Maria Machado viajou para a Europa. Em Paris, trabalhou para a revista Elle e deu aulas de língua portuguesa na Universidade Sorbonne. Nessa universidade, também concluiu seu doutorado em Linguística e Semiologia. Em Londres, trabalhou no Serviço Brasileiro da BBC, a rede de telecomunicações britânica. Em 1979, publicou Raul da Ferrugem Azul, uma alegoria sobre a maneira como reagimos a situações de injustiça. Em 1980, com o livro De Olho nas Penas, ganhou o prêmio Casa de las Américas, concedido em Cuba. O livro conta a história de Miguel, o menino que, através de viagens reais e imaginárias, conhece diferentes povos e culturas. Nessa época, Ana Maria Machado deixou o jornalismo e passou a dedicar-se apenas a escrever histórias. Vieram então muitos livros mais. Agora, no caderno de vocês, questão 4. O objetivo do texto é: letra A, instruir sobre como escrever livros. Letra B, divulgar os livros de uma escritora. Letra C, informar sobre a vida de uma escritora. Ou letra D, apresentar dados sobre universidades da Europa. Vai lá, anota apenas a resposta correta. Agora acompanhe comigo a leitura de uma fábula. Leia o texto e responda as questões 5 a 7. O Lobo Velho, de Monteiro Lobato. O Lobo Velho. Adoecera o lobo, e como não pudesse caçar, curtia na cama de palha a maior fome de sua vida. Foi quando lhe apareceu a raposa. Bem-vinda seja, comadre. É o céu que a manda aqui. Estou morrendo de fome, e se alguém não me socorre, adeus, lobo. Pois espere aí que já arranjo uma rica petisqueira, respondeu a raposa com uma ideia na cabeça. Saiu e foi para a montanha onde costumavam pastar as ovelhas. Encontrou logo uma desgarrada. Viva, anjinho! Que faz por aqui tão inquieta? Está a tremer. É que me perdi e tremo de medo do lobo. Medo do lobo? Que bobagem! Pois ignora que o lobo já fez as pazes com o rebanho? Que me diz? A verdade, filha. Venho da casa dele, onde conversamos muito tempo. O pobre lobo está na agonia e arrependido da guerra que moveu as ovelhas. Pediu-me que dissesse isto a vocês e as levasse lá, todas a fim de selarem um pacto de reconciliação. A ingênua ovelhinha pulou de alegria. Que sossego dali por diante para ela e as demais companheiras. Que bom viver assim, sem o terror do lobo no coração. Enternecida disse: pois vou eu mesma selar o acordo. Partiram. A raposa à frente conduziu a toca da fera. Entraram. Ao dar com o lobo estirado no catre, a ovelhinha por um triz que não desmaiou de medo. Vamos, disse a raposa, beije a pata do magnânimo senhor. Abrace-o, menina. A inocente, vencendo o medo, dirigiu-se para o lobo e abraçou-o, e foi-se a ovelha. Novamente no caderno de vocês, respondam apenas as alternativas corretas, para depois passar para a plataforma. Questão 5. As personagens do texto são: letra A, o lobo e a raposa. Letra B, o lobo e a ovelhinha. Letra C, a raposa e a ovelhinha. Letra D, o lobo, a raposa e a ovelhinha. Questão 6. A palavra magnânimo pode ser substituída por: letra A, triste. Letra B, inocente. Letra C, bondoso. Ou letra D, medroso. Questão 7. No texto, podemos identificar características do comportamento humano quando: letra A, a raposa teve uma ideia. Letra B, o lobo adoeceu de fome. Letra C, a raposa foi para a montanha. Ou letra D, a ovelha tremeu de medo do lobo.
Voltem ao texto, verifiquem qual é a resposta correta e anotem lá no caderno de vocês. Boa prova a todos!